E a mulher nunca tem um bom entendimento dela mesma. Fazer o que você quiser, você vai atrair a mulherada. Gente, que bizarro! E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, esse aqui é o Recusa e a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Continuando a nossa saga no livro O Macho Racional, ou O Homem Racional, o livro do Rollo Tomassi, que é a Bíblia Red Pill para as definições aí, né, do que a Red Pill é, o que a Red Pill significa. Esse capítulo ele se chama Truth to Power, então a verdade para o poder, ou o poder da verdade, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele começa o capítulo com uma citação. Negar a utilidade do poder, vilanizando os seus usos, é em si uma forma de usar o poder. O que ele está falando é, a gente pode inclusive manipular a realidade uma vez que a gente saiba qual ela é, e assim a gente também está usando o poder. Mais ou menos isso. O que ele fala em essência nesse capítulo? Ele fala que a verdadeira mudança, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, uma vez que você consiga se autoavaliar e saber quem você é, você se coloca no mundo com mais clareza, mais eficiência, você se transforma numa pessoa melhor. Novamente, eu não discordo disso. O que eu discordo são uma série de exemplos que ele usa aqui, onde começa a ficar um pouco mais clara a vitimização dele para vilanizar o sexo feminino. O que ele fala é que é o seguinte, assim, então, muitas pessoas, na maior parte da vida, precisam de validação externa, né? As mulheres, elas vão atrás dessa validação externa através de procedimentos cosméticos. Então a mulher vai lá e coloca peito, a mulher coloca bunda, a mulher arruma o cabelo, a mulher não sei o quê. Não é porque ela pode estar bem com ela mesma, porque ela quer se sentir melhor, porque... Enfim, não tem nada a ver com isso. É que ela precisa de validação dos machos alfa dentro do game aí, da sociedade. Então, para as mulheres, a validação externa vem através de procedimentos estéticos para chamar a atenção dos homens, basicamente. E o homem, quando ele não está ciente, quando ele não tomou a Red Pill, ele ainda está dentro da matrix feminina. E ele chama esse homem que precisa de validação externa de AFC, Average Frustrated Chump. Significa o idiota frustrado mediano, ou o babaca frustrado mediano. Uma coisa que também é interessante perceber é que ele vai começando a usar uma série de abreviações, né? Colocando essas letras como que para dar um verniz de seriedade porque ele está falando, como se fossem termos técnicos. Então, o idiota frustrado médio vira o AFC, o Average Frustrated Chump. E aí, né, ele faz isso por uma série de outras coisas. O que ele fala é que quando você precisa de validação externa, você não tem entendimento de quem é você. Então, o AFC não tem bom entendimento do que é ele mesmo, né, até que ele consiga quebrar com essas amarras da matrix feminina, e a mulher nunca tem um bom entendimento dela mesma. E aí ele fala que isso é uma questão que é muito central, porque existe uma diferença entre autoestima e autoestimativa. Autoestima é uma coisa secundária e autoestimativa é o momento em que você percebe quem você é, você entende o seu valor e você consegue avaliar o seu valor de mercado, lembra do mercado das relações que eu tinha falado em vídeos anteriores, no game. Esses momentos de autoentendimento, de acordo com o Rollo Tomassi, acontecem quando existe algum momento de introspecção muito violenta para o homem, que não vão chegar a acontecer para a mulher nunca, né? Para o homem isso acontece quando falece alguém que é muito importante para essa pessoa, ou quando acontece um término de relacionamento que força ele a parar tudo e tentar entender o que está acontecendo. Ele passa por esse término de relacionamento, ele entra em um estado de introspecção e ele começa a tentar entender, calma, o que está acontecendo? Por que essa menina terminou comigo? Por que esse relacionamento acabou? Oh meu Deus, o que está acontecendo? E aí o primeiro estágio desse momento de clareza é
Primeiro a negação. Alerta de ironia aqui, tá, gente? Então o EFC tá ali tentando entender e ele entra em estado de negação. Ah, meu Deus, provavelmente a culpa é minha, fala o EFC. Ele não consegue enxergar que na realidade seria ou a mulher, que é uma vagabunda, ou a sociedade que não consegue reconhecer o valor dele. Então ele não consegue ver, né? Fazer essa autoestimativa de que ele é um homem de valor. E que na verdade tem a ver com um não reconhecimento desse valor que ele tem. E aí ele fala que uma das missões dos caras que estão cientes do game, que esse é um outro termo, dos Game Aware Men, é que é muito difícil você abrir o olho do AFC, né? Eu vou falar em português, tá? A sigla do AFC. É muito difícil você abrir os olhos do AFC para ele conseguir ver o verdadeiro valor dele. Porque o AFC tá lá, né, falando, ah, meu Deus, eu deveria ter trabalhado melhor o relacionamento, eu deveria ter tentado ouvir mais a mulher. Não tem nada a ver com isso. E aí os Game Aware Men, eles ficam falando, cara, né, eu tô lá tentando abrir o olho do AFC, né, para que ele não tenha, aí um outro termo técnico, LJBFs. Términos LJBFs, que significa Let's Just Be Friends, que em português é vamos apenas ser amigos, vamos ser apenas amigos. Cara, começa a aparecer um monte de sigla. E aí o AFC, ele fica ali, né, nessa negação de que ele não consegue enxergar a realidade, porque tem um investimento muito grande do próprio ego dele, de que, em teoria, ele conhece a sociedade, ele conhece como funcionam os relacionamentos e ele não está querendo enxergar que, na verdade, ele só não é um cara de valor, que não consegue fazer uma autoestimativa. Uma questão é que, enquanto você não consegue fazer uma autoestimativa, e, de novo, de acordo com o Rollo Tomassi, você fica aberto a aceitar situações que são inaceitáveis. Ficar com mulher vagabunda, ser traído, levar foras de Let's Just Be Friends, esse tipo de situação, porque você não entende como funciona o game. Você é um AFC, você é um AFC, você é um idiota frustrado médio. E aí, no momento em que você começa a enxergar a realidade da Red Pill, você começa a ter mais poder sobre você mesmo. Lembra que no último vídeo eu tinha falado que ele não define exatamente o que é poder? Então, agora ele definiu. E é diferente do que eu estava falando no último vídeo. O que eu tinha entendido era fazer a outra pessoa fazer o que você quer, colocar ela sob o seu jugo, sob o seu poder. Ele fala que isso não é o poder real. Poder real é quando você consegue ter o controle sobre a sua própria vida. Isso é poder real. Tentando relacionar com o que ele falou anteriormente, quando uma outra pessoa tem poder sobre você, significa que você não consegue ter controle sobre a sua própria vida. Você não consegue direcionar a sua vida para o lugar onde ela tem potencial de ir. E aí, quando você então sai do estágio de negação, aceita a realidade da Red Pill, que é empírica e científica, e entende que você não precisa de validação externa, você tem maior potencial de direcionar a sua vida para o que te movimenta, para o que te dá paixão. Algumas coisas limitam você de fazer isso. Quais são essas coisas? Responsabilidades de um casamento, responsabilidades de uma paternidade, responsabilidades de um trabalho, regras sociais, são coisas que, por exemplo, limitam o seu poder. E aí ele dá exemplo de um cara que conseguiu demonstrar o que é poder na vida. É um pintor chamado Paul Gauguin. Paul Gauguin, o que ele fez? Ele se separou da mulher, abandonou os filhos, abandonou o trabalho e foi virar um pintor. E aí ele teve uma das vidas mais interessantes de todas. Ele conseguiu virar um grande pintor fodão. O Rollo Tomassi fala que você precisa ter esse potencial de quebrar com as responsabilidades que te limitam de desenvolver o seu poder e a sua autoestimativa para que você consiga exercer o poder de direcionar a sua vida para onde você quiser. De acordo com ele, os caras que conseguem fazer isso, se tornam PUAs, Pickup Artists, artistas da pegação. Eles monopolizam a energia feminina, porque de acordo com ele, as mulheres querem estar conectadas com esse poder. Então, se você tem o poder de direcionar a sua vida e fazer de verdade a sua autoestimativa e fazer o que você quiser, você vai atrair a mulherada. Ele até usou uma frase, cara, puta que pariu, que eu tenho até vergonha de falar aqui, que é o seguinte, assim,
No momento em que você se transforma, né, num cara de valor, um cara de poder, um pick-up artist, você consegue ir atrás dessas all important pussy we've been deprived for so long. De todas essas oh não! importantes das quais a gente foi privado durante tanto tempo. Nossa, vai me dar até uma ansiazinha. Ele fala que o contrário também pode acontecer. Às vezes você é um pick-up artist, você é um artista da pegação, você é um PUA, e quando você se envolve em relacionamentos de longo prazo, que é uma outra sigla, LTR, LTR, Long Term Relationships. Quando você, de novo, gente, nossa, eu peço desculpa de ficar colocando tanta siglazinha aqui. É só porque é importante mostrar o quanto ele quer colocar um verniz de seriedade no que ele está falando, por mais bizarro que sejam as traduções de cada uma dessas siglas. Então, às vezes você é um PUA, um pick-up artist, um artista da pegação que se envolve num LTR, que é um Long Term Relationship, que é um relacionamento de longo prazo, você fica cheio das responsabilidades desse relacionamento e aí você se transforma num AFC, num Average Frustrated Champ, num idiota frustrado médio. Tá... Vamos lá, né, gente? Aqui, nossa, pra mim, começa a ficar claras uma série de coisas, assim, né? Quando você começa a assistir esses vídeos dos Red Pill, que eles precisam mostrar que eles não dependem de validação externa, que o valor deles é interno, que não importa o que falarem para eles, tudo isso será um grande estágio de negação e que quem fala com eles têm menos valor, porque os caras que são da Red Pill enxergam os caras que estão falando com eles devem me enxergar como um AFC, como um Average Frustrated Champ, como um idiota frustrado médio. Começa a ficar muito mais claro de onde vêm esses comportamentos desses caras. E, gente, que bizarro! Porque no final, isso não é um entendimento maior de como você funciona, de como funcionam as relações, de como funciona a sociedade. Isso é só arrogância. Você não entender o que deu certo ou o que não deu em um relacionamento que você passou, para que você seja uma pessoa melhor com as outras pessoas e não repita padrões que magoam outras pessoas. Isso sim é ser uma pessoa melhor, não é desenvolver a sua autoestimativa, o seu ego, o seu orgulho, o seu entendimento de que só o que importa é você e que o mundo precisa girar em torno de você e que você pode abrir mão da sua paternidade, ou seja, né, traumatizando quem seriam os seus filhos, do seu relacionamento, porque de alguma forma você se sente limitado. Relacionamentos terminam sim, mas terminam muito mais por falta de empatia, de entendimento, de conexão, do que porque você acha que deve virar um pintor famoso. E me desculpa, cara, eu não tenho um número gigante ainda de depoimentos aqui no meu canal do sexo feminino, mas não tem uma que fala que se sente atraída por essa energia do cara que é o cara que faz o que ele quiser e que não tem empatia, que não se conecta com ela. Cara, eu começo a enxergar cada vez de maneira mais clara que a questão aqui, e ainda é o comecinho do comecinho, hein? Que a questão aqui é, você sofre um trauma, né? Um fim de um relacionamento que te frustrou muito. Você é um AFC, né? De acordo com eles. Então você é um frustrado que sofreu um término de relacionamento que acabou te traumatizando. Em vez de internalizar, trabalhar, melhorar e pensar em como construir conexões, você fortalece a sua arrogância e o seu orgulho e fica na expectativa de, a partir de um lugar de orgulho e imposição da sua vontade, atrair mulheres e não criar conexões. Esse capítulo foi pesado para mim. Espero que tenha feito sentido. Esse também é um momento importante para que você não entre em negação. Entenda que se você está aqui, está curtindo o conteúdo, é importante que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e mande para as pessoas que você gostaria de fazer essa mensagem chegar. Tamo junto, gente. Um abraço.